Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O Senado criou uma comissão para acompanhar as negociações entre o governo e os caminhoneiros parados nas rodovias desde a semana passada. Senadores estão preocupados com o risco de desabastecimento. 7 dias de protestos. Depois que o governo entrou na justiça para garantir a liberação das rodovias, vários trechos foram desbloqueados. Às 3 da tarde desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal contava 94 interdições pelos caminhoneiros em 10 estados. A situação era mais séria no Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos informações de que já se registra mortandade de suínos e de frangos na metade norte do Rio Grande do Sul por falta de ração. Está faltando combustível em muitos postos de gasolina do estado. A situação é crítica, a situação é caótica. As grandes empresas, as agroindústrias, as indústrias de carne principalmente, estão tendo um processo, nesse momento, de desespero, porque os agricultores não sabem o que fazer. A categoria cobra a sanção de um projeto aprovado neste mês pelo Congresso, a Lei dos Caminhoneiros, que prevê jornada de até 12 horas de trabalho, com pelo menos 11 horas de intervalo. Eles também querem a prorrogação dos financiamentos de quem comprou caminhões pelo BNDES, aumento do valor dos fretes e a redução dos preços do diesel e dos pedágios. Na Bahia, a presidente Dilma Rousseff deu a resposta sobre os combustíveis. O governo não tem como baixar o preço dos diesels. O que fizemos foi recompor a CID. Isso nós fizemos. Recompor a CID. Em Brasília, ministros receberam caminhoneiros e empresários para negociar o fim da greve. Em visita ao Senado, o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo reclamou que o Palácio do Planalto demorou para conversar com os grevistas. Quando se tem uma situação como essa, nos primeiros momentos tem que se tomar providências e não aguardar que a coisa se espalhe para metade do país para depois haver o diálogo. Para o senador Luiz Henrique, que é de Santa Catarina, um dos estados mais prejudicados pela greve, a solução também depende dos empresários, a quem cabe reajustar os fretes. Os grandes transportadores do agrobusiness assumam esses custos, né? Passem a respeitar a tabela pré-estabelecida e façam uma majoração correspondente ao custo adicional dos combustíveis. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou a criação de uma comissão temporária para acompanhar a greve dos caminhoneiros. O grupo é formado pelos senadores Valdemir Moca, Blairo Maggi, Eumano Ferrer e Lúcia Vânia. Eles vão participar das negociações entre o governo, os empresários e a categoria. Agora à noite, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rossetto, afirmou que a presidente Dilma se comprometeu a sancionar sem vetos a lei dos caminhoneiros e que a Petrobras se comprometeu a não reajustar o preço do diesel pelos próximos 6 meses. Além disso, os empresários prometeram estudar uma nova tabela para os fretes. O plenário do Senado aprovou hoje a medida provisória 658, que altera para julho a entrada em vigor do marco legal para as organizações da sociedade civil, a Lei das ONGs. Todos os destaques foram rejeitados pelos senadores e o texto foi aprovado com a mesma redação que veio da Câmara dos Deputados. A MP está pronta para ser publicada no Diário Oficial da União e virar lei. Nada de Petrobras. A oposição no Senado quer instalar uma CPI para investigar o maior banco de investimentos do governo federal. O repórter Tiago Tibúrcio tem os detalhes. Com a instalação da nova CPI da Petrobras na Câmara, marcada para esta quinta-feira, ao meio-dia, a oposição aqui no Senado anunciou que trabalha em outra frente. Quer concluir a coleta das 27 assinaturas de senadores necessárias para abrir uma comissão parlamentar de inquérito sobre as operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A oposição está trabalhando para alcançar um número de assinaturas. Acho que é uma instituição financeira importante para o país, que tem apresentado desvio de finalidade. Há denúncias graves sobre a remessa de recursos através de empreiteiras, empréstimos sigilosos,
a países ditatoriais. Eu creio que há muito a apurar em relação ao comportamento do BNDES. O presidente do BNDES disse que está à disposição de todas as bancadas para vir aqui, para conversar. Se quiserem chamá-los para alguma comissão, eles vêm. Agora, todo mundo há de convir que tem que ter uma responsabilidade grande nisso. Fazer uma CPI sobre um banco e um banco de desenvolvimento tem que ser uma coisa muito bem fundamentada, né? Em uma reunião pela manhã, os líderes partidários conseguiram avançar nas indicações para os presidentes de comissões permanentes da Casa. Já há acordo para o comando de 7 dos 12 colegiados. A reunião durou quase 2 horas. Nós restabelecemos a proporcionalidade, né, nessa casa, a tradição da casa que tinha sido quebrada na questão da mesa. Nós fizemos um entendimento geral, onde todos os partidos estão contemplados. O líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, adiantou os nomes acordados. Para a Comissão de Relações Exteriores, o senador Aloísio Nunes. Para a de Educação, Cultura e Esporte, o senador Romário. Otto Alencar deve presidir a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Cristóvão Buarque ficará com a Comissão de Ciência e Tecnologia. Ana Amélia com a de Agricultura e Reforma Agrária. E Davi Alcolumbre com a de Desenvolvimento Regional e Turismo. Permanecem indefinidos os indicados do PMDB para presidir as comissões de Constituição e Justiça, de Infraestrutura e de Assuntos Sociais. A Comissão de Constituição e Justiça ficou com o PMDB. Eu vou agora fazer as indicações dos nomes. Eu tenho mais de um companheiro que tem pretensão de presidir. Acredito que ainda hoje eu tenho condições de fazer as indicações. O PT indicou o senador Paulo Paim para comandar a Comissão de Direitos Humanos, mas ainda não há acordo para a Comissão de Assuntos Econômicos. Nós vamos ter essa definição de hoje para amanhã. Estamos aguardando um entendimento entre o senador Delcídio e a senadora Gleice. Caso esse entendimento não aconteça, na semana que vem nós vamos resolver pelo voto. A partir de agora, os líderes dos partidos e dos blocos partidários precisam formalizar a indicação dos integrantes e dos presidentes de cada colegiado. A expectativa é que as comissões se reúnam na semana que vem para eleger os presidentes e vice-presidentes. Você sabia que as reuniões de líderes, como essa da reportagem passada, não são previstas no regimento interno? Um projeto de resolução apresentado este ano quer corrigir isso. Governo e oposição podem divergir em muitos temas e assuntos, mas num ponto os senadores estão de acordo. No parlamento, por definição, a democracia deve prevalecer acima de tudo. A administração interna do Senado fica ao encargo da mesa diretora, eleita no início de cada legislatura. Mas como fica a condução política da casa? As decisões mais importantes, como a pauta do plenário e as votações, surgem da reunião dos líderes partidários. Mas o que pouca gente sabe é que esse procedimento instituído na prática não tem amparo no regimento legal. Um projeto de resolução da senadora Ana Amélia torna oficial o Colégio de Líderes. O projeto de resolução de minha autoria trata de criar, a exemplo da Câmara, a institucionalização de fato e de direito do Colégio de Líderes para que haja democratização na seleção das pautas de votações do Senado Federal. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, pelo plenário do Senado. O presidente do Senado anunciou hoje que a reforma política vai ser votada pelo plenário na próxima semana. Ele pediu aos líderes dos partidos para indicarem até sexta-feira os projetos da reforma que querem incluir na pauta de votações. Eu vou até sexta-feira receber as indicações dos partidos, mas desde logo nós vamos votar a desincompatibilização de cargos do Executivo para disputar a reeleição, que é uma medida importante profilática. Nós vamos votar o fim das coligações proporcionais, tá? E vamos apreciar rapidamente o voto majoritário nas eleições municipais nos municípios acima de 200 mil habitantes. Se nós não reformarmos a política, nós seremos todos reformados. O Senado Federal vai enviar representantes à Venezuela para acompanhar a situação no país. Uma comitiva de senadores deve ser formada para viajar nas próximas semanas, a pedido do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Nos últimos dias, o mundo assistiu à prisão do prefeito de Caracas, a capital venezuelana, e à morte de um jovem de 14 anos durante uma manifestação contra o governo do país.
O Congresso Nacional promulga amanhã a emenda constitucional da Ciência e Tecnologia, aprovada pelo Senado em dezembro. A proposta muda a Constituição para assegurar que a pesquisa e inovação tecnológicas sejam tratadas como assuntos de Estado. A intenção é estimular a criação de soluções que melhorem a atuação do setor produtivo brasileiro. Entre as mudanças está a inclusão dos institutos de educação profissional e tecnológica, entre os que podem ter acesso a recursos públicos para pesquisa e inovação. Hoje são 38 institutos federais em todo o país. Para o reitor do Instituto Federal de Brasília, mais do que ampliar recursos, a proposta transforma a inovação em prioridade no país. A inovação praticamente não aparecia, o desenvolvimento tecnológico praticamente não aparecia. Os recursos eram muito poucos e hoje, com a PEC, não só você amplia os recursos, mas você permite que mais instituições possam participar, como os institutos federais, como colocar as empresas participando dos projetos de desenvolvimento tecnológico, trazer municípios, trazer os estados, o próprio Distrito Federal, com a missão de fomentar, de apoiar o desenvolvimento tecnológico. A emenda constitucional também estabelece a organização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com participação da União, estados e municípios. Estimula as parcerias entre os agentes públicos e privados e garante ao SUS, Sistema Único de Saúde, a possibilidade de incrementar as atividades de inovação tecnológica. O Brasil jamais vai ser competitivo se não tratar como prioridade a ciência, a tecnologia e a inovação. Então, são elementos fundamentais para que a gente possa transformar conhecimento em bons negócios para o nosso país, gerando emprego, renda e dando oportunidade de crescimento para os centros de pesquisa no nosso país. A promulgação da emenda constitucional está marcada para as 11 horas da manhã e será transmitida ao vivo pela TV Senado. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite e até amanhã.